Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Saímos de casa hoje, nessa noite fria, para ouvirmos a nossa querida Silvana. Com certeza nos passará tudo o que nós precisamos para esse final de semana, para outra semana, enfim, que nós possamos aproveitar com muito amor, porque tenho certeza que ela também veio aqui para nos passar o que ela deseja passar também com muito amor, né, Silvana? E não poderíamos estar em lugar melhor, né? Uma sexta-feira fria, né? E queremos agradecer a Deus, a espiritualidade amigo, nosso anjo de guarda, que proporcionou essa vinda até aqui, nesse lugar maravilhoso. Então, dissemos todos juntos assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, Pai, que assim seja, Cristo Jesus. Palavra sua. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui entre amigos, matar saudade, rever tantos corações que atravessaram a nossa vida e que deixaram marcas, né? Amigos de verdade. O tempo que a gente conviveu foi extremamente positivo e que guarda uma lembrança muito carinhosa desse período. Então, para a noite de hoje, eu trouxe um material para compartilhar com vocês de uma passagem de Jesus que é tratada no livro Boa Nova. Eu não vou conseguir esgotar essa passagem, porque ela é extremamente vasta em ensinamentos. Ela dá umas 20 palestras. Cada fala de Jesus nessa passagem dá um desdobramento imenso. Então, a opção de tratar desse assunto vai ser baseada no livro Boa Nova, no capítulo Jesus na Samaria. Essa passagem está em João, capítulo 4, olha só que grande que ela é. Capítulo 4, versículos de 5 a 42. Então, é assunto que não acaba mais. Não vou nem ler a passagem na íntegra, porque senão a primeira meia hora a gente faria só para a leitura da passagem. Mas eu sugiro que vocês leiam em casa. Mas é um material, é uma passagem que ela exige da gente um pouco de conhecimento histórico, um pouco de conhecimento da tradição hebraica, um tanto de conhecimento de simbologia dentro daquilo, de tudo que Jesus vivenciou, sempre tinha muito de simbologia da tradição judaica, porque ele veio cumprir a lei, né? Então, tudo que ele vivia, tudo que ficou, de tudo, segundo Emmanuel nos coloca, se tudo que Jesus viveu e ensinou quando esteve entre nós tivesse sido escrito, ia faltar livro. Então, o que tem nos evangelhos, apesar de ser um volume significativo, são partes, são momentos mais ostensivos daquela passagem dele. Então, a vinda do Cristo, ela está pautada no cumprimento de uma série de situações dentro da tradição judaica e utilizada na vinda dele, utilizada para a vinda dele, para que ele pudesse deixar o legado que ele deixou para todos, não só para o povo judeu. Nós vamos tratar hoje do encontro de Jesus com a mulher samaritana. É uma passagem belíssima. Volto a sugerir, quem puder, leia na íntegra, mas traz para os estudos, discute bastante com o pessoal e coloca lá no YouTube assim, ou a mulher samaritana, ou a samaritana segundo a doutrina espírita. Vocês vão encontrar várias palestras, várias. E algumas do Haroldo, que tem esse olhar histórico, ele ajuda a gente a entender
porque aí ele faz uma situação mais abrangente. De algumas que eu assisti, são palestras que duram em torno de 2 horas, 1h30, 2 horas. Então, a passagem é bem complexa, assim, né? Mas a gente vai estar tratando dentro daquilo que Humberto de Campos trouxe para nós no livro Boa Nova. Já vim aqui fazer palestra de outras temáticas do mesmo livro, mas é bom a gente dar uma relembrada que livro é esse, né? O Boa Nova é um livro que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e é de autoria do espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, quando esteve aqui encarnado entre nós na Terra, ele foi jornalista. Ele era um curioso por natureza. Quando chegou na espiritualidade, depois de se adaptar à situação da espiritualidade, ele resolveu desenvolver um projeto que era tentar conhecer as situações do Evangelho do outro lado. O que é que se tinha de escritos lá? Entrevistou alguns espíritos que conviveram com Cristo, alguns espíritos que se encontram retratados nessas passagens. Então, o livro é belíssimo. É livro de tu lê uma vez, lê 2, lê 3, aí então tu passa a estudar e depois tu pega um capítulo por capítulo e vai fazendo milhares de reflexões. É muito bom. Então, o que conta mais ou menos essa passagem, né? Para entender um pouco essa passagem, a gente tem que entender o contexto da época. Os samaritanos também são hebreus, assim como eram os judeus. Né? Os judeus da Judéia, de Jerusalém, e os samaritanos se localizavam na Samaria. Aí tem a ver com as 12 tribos, tem a ver com toda a tradição que nós não vamos entrar. Né? Só que tinha um detalhe. Os judeus consideravam os samaritanos como traidores do povo judeu. Porque em determinado momento houve uma separação e os samaritanos seguiram uma linha de estilo de vida e os judeus seguiram outra. E esse ódio entre diferentes que a gente não conhece, que a gente não vê, que a gente não encontra hoje em dia, né? É esse ódio pelo diferente, pelo que não professa o mesmo que eu, pelo que faz as coisas de um modo diferente do meu, pelo que não acredita no que eu creio. Então, era um conjunto de motivos que levava a existir esse ranço, como a gente diz aqui na nossa região, né? Essa separação, essa quebra. E isso era de um ponto tal que os judeus de Jerusalém, quando iam, por exemplo, para Galiléia, para Cafarnaum, o caminho mais curto era passar por Samaria, mas eles não passavam. Porque eles não queriam sequer passar pela terra que aquele povo vivia, eles davam uma volta imensa. Então tinha todo esse contexto que é importante de a gente entender para a fala da noite de hoje. Por quê? Porque Jesus, pregando em Jerusalém, quando viu que o que ele tinha para fazer lá havia se esgotado e que era um ambiente muito difícil, Jerusalém, porque era uma cidade rica. Era uma cidade em que chegar no coração das pessoas era muito difícil. Então, Jesus, durante os 3 anos de pregação, ele ia lá, jogava uma sementinha, voltava para fazer as coisas dele em outro lugar. Ia lá, jogava mais uma sementinha, voltava para fazer outro lugar. E esse foi um dos momentos em que ele, encerrando a sua passagem por Jerusalém, ele vai voltar para Cafarnaum. E ele diz para os apóstolos que ele quer o caminho da Samaria. E eles vão com ele, Tiago, Mateus e Marcos. Filipe, André e Tiago vão com ele, né? E chegando na Samaria, esses discípulos, como já era o horário da refeição, foram até a cidade para comprar o alimento. E Jesus disse para eles que não iria, que iria ficar descansando ao lado do poço de Jacó, que é outro nó de encrenca com os judeus.
Por quê? Porque os judeus de Jerusalém diziam que o único lugar que existia para se adorar a Deus era o templo de Jerusalém. E os samaritanos diziam que o único lugar que tinha para adorar a Deus era o templo na Samaria, que ficava próximo ao poço de Jacó. E ele vai e se senta no poço, ao lado, numa pedra ao lado do poço de Jacó, nas mediações ali. E daqui a pouco vem uma mulher com um jarro para encher com a água que está no poço. E aí, Jesus começa a quebrar um monte de paradigma daí para frente. Daí para frente, ele veste o papel do revolucionário de hábitos, costumes e atitudes. Essa mulher, ela chega no poço, e aí eu vou ler o que é que Humberto de Campos nos traz no livro. Ela chega ao poço de Jacó e percebeu que Jesus vinha ao encontro dela. Ele chega próximo dela e diz assim: mulher, tenho sede, cedes-me água? E ela ficou chocada, por um motivo muito simples. Porque na tradição judaica, jamais um homem poderia dirigir a palavra a uma mulher que não estivesse acompanhado de um homem de sua família. E ela estava sozinha, e ele se dirigiu a ela. E aí ela diz assim: como, sendo tu um judeu, me pedes o favor a mim, que sou samaritana? Então aqui, quando a gente não sabe que por trás disso tem toda uma tradição, uma história, a gente acha um papinho meio doido, assim, né? Vamos dizer, só pediu água, qual é o problema? É porque ele estava colocando em xeque uma tradição. Ele estava se reportando a uma mulher desacompanhada de um homem da sua família, e ele estava pedindo algo a ela. Por que o pedir é revolucionário aqui? Porque na tradição judaica o homem não pedia nada para a mulher. Quem tinha que pedir, só quem pedia era a mulher aos homens. E ele, naquele momento, ele pede a ela a água. E aí, nós temos, na continuidade dessa conversa, ele trazendo esse olhar de proposta de modificação de atitudes. Ele diz assim para ela: bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que eu te posso dar da água da vida. Aí balançou a cabeça dela. Aí ela disse: não, tem algo aqui que está meio esquisito. Ele me pede água. Eu faço um questionamento e ele me diz que quem pode me dar água é ele. E ainda fala de uma tal de uma água da vida. Aí ela começou a achar que tinha algo muito estranho naquela conversa. E aí ela diz o seguinte: se tu tens essa água, então eu a quero. Porque essa do poço, ela acaba e a minha sede volta. E aí ele diz: é por isso que a água que eu tenho para te dar é a água da vida. É aquela água que vai ser absorvida, vai ser degustada, vai ser utilizada para o teu espírito, não para o teu corpo, que volta a ter sede. E aí ela entra num terreno minado. Porque aí ela diz assim para ele: se tu tens a água da vida e dizes que vens de Deus, então me diga, qual é o lugar sagrado para louvar a Deus? É o poço de Jacó ou o templo de Jerusalém? Isso era uma pergunta complicada para aquele momento. Porque, vejam bem, se ele diz que é Jerusalém, ele é só mais um judeu.
Se ele diz que é o poço de Jacó, ele vai estar se contrapondo à tradição dos judeus de Jerusalém. E o que ela queria? Ela queria isso. Porque todo samaritano queria provocar um judeu. E todo judeu queria humilhar um samaritano. Então ela trouxe essa questão para ver qual era dele. Como que ele ia se posicionar nisso? E aí ele vem com uma resposta muito interessante. Pausa. Tudo que eu estou falando aqui, eu não, eu só estou compartilhando o que eu estudei. Tudo que vem nesse material, eu peço que ninguém escute pensando na samaritana, no poço de Jacó. Pense em si. Porque esse diálogo, ele traz as nossas dúvidas, as nossas fragilidades enquanto ser humano. Isso não é um problema isolado da samaritana naquele momento com Jesus. Isso são questões nossas, de vida. Voltando. Aí ele responde assim. As divergências religiosas têm implantado a desunião entre os homens, que são todos membros de uma mesma família. Ou o samaritano e o judeu são seres de espécies diferentes. Não, todos são da espécie humana. E eu sou o pastor que veio reunir essas ovelhas que os lobos dispersaram. E aí ele diz, olhem que coisa interessante. Em verdade eu afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, que era onde estava o templo de Jerusalém, de Samaria, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é espírito e só em espírito deve ser adorado. E ela não entendeu nada. E aí ele vem completar quase que poeticamente essa situação. Por isso, eu venho abrir o tempo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e seu Criador. A mulher se deu conta de que pela fala que ele estava fazendo, ali estavam se cumprindo as leis e as tradições, e que ele realmente era o Messias. Ela vai até a cidade dela, até o local onde ela vive, fala para todos que ela encontrou o Messias e convida todos para vir. Pausa. Isso não lembra a gente? Quando a gente faz contato com alguns princípios e valores que nos tocam e que nos movem a uma transformação, a gente não quer converter todo mundo. A gente não quer que todo mundo viva a mesma coisa positiva que nós estamos vivendo, nem que seja goela abaixo. Porque a gente ainda acredita em conversão. Não existe conversão. Ninguém converte ninguém. Nem Jesus nos converte. A conversão é uma atitude pessoal. A conversão significa que eu amadureci para entender e que entendendo. Por isso, que querer passar para o outro o nosso olhar de vida, exigir que ele atenda, porque atendendo eu entendo que converti, e convertendo eu entendo que eu salvei, o maior equivocado nessa história sou eu. Porque cada um tem seu tempo, cada um tem a sua forma de caminhar. Para cada um, aquela situação chega e faz a transformação no momento que ele compreende. E isso é uma coisa fundamental, porque é pelo não respeito a esse princípio do tempo do outro que nós causamos
a imensa quantidade de brigas, de desacertos e de conflitos em toda a nossa história enquanto humanidade. Sempre. Nós ainda não aprendemos que nós não podemos arrancar o outro do padrão de maturidade que ele está. Que se o que nós queremos é que ele se modifique, que nós ofertemos, que é o que a doutrina espírita nos faz. Se vocês forem ler as obras básicas da primeira linha da primeira obra, a última palavra da última obra, em momento algum existe um estímulo à obrigatoriedade de conversão do outro. Porque a doutrina espírita, ela não nos impõe nada. Ela nos expõe possibilidades. Ela nos expõe ensinamentos. Ela nos expõe as ferramentas. Mas não está em nenhum momento dentro do corpo doutrinário dizendo que uma vez as ferramentas expostas, obrigatoriamente a mudança tem que ocorrer. Nós precisamos entender que faz parte da convivência humana responsável, da convivência humana madura, entender que cada um caminha as suas pernas com a largura do passo que consegue dar. E é isso que Jesus está colocando aqui. Então, ele está colocando um outro detalhe importante, que é o detalhe da nossa relação com Deus. Nossa relação com Deus, ela não precisa ser feita em templos. Ela não precisa ser feita aqui ou ali. Ela precisa ser feita aqui. É aqui que tem a nossa relação com Deus. Então, quando eu estou vivendo o meu cotidiano, que eu estou passando as minhas dificuldades, a minha conversa com Deus eu vou fazer aonde eu precisar. No ônibus, esperando o ônibus, sentado no sofá da sala, atendendo, trabalhando. Quantas vezes a gente está indo da casa para o trabalho ou vice-versa, e aquele que é o momento que a gente dá a parada, é um momento que a dor volta, é um momento que a memória, estou indo do trabalho para minha casa, e quando eu entro no meu transporte, eu começo a lembrar assim, meu Deus, vou para casa. Começar a enfrentar tudo de novo. Vou encontrar o meu filho, problema, meu marido, problema, minha esposa, problema, minha mãe, problema. Qualquer um que eu digo que é o meu problema, vou encontrar. Meu Deus do céu, como é que vai ser? Excelente momento para conversar com Deus. É naquela DR que a gente faz com Deus, que a gente vai alinhando pensamentos. Quando eu estou conversando com Deus, eu me abro e passo a escutar. Lógico, não com os ouvidos do corpo físico, né? Mas com as percepções da minha alma, de mim enquanto espírito, eu passo a perceber as propostas, as influências que meu anjo de guarda faz. Que aqueles espíritos que estão trabalhando para que aqueles conflitos tomem um rumo façam. E muitas vezes nesse percurso, uma ideia de uma mudança de comportamento surge. Que não surge, mas eu me acalmo. Às vezes é nessa conversa desse tempo interior que eu, fazendo com Deus, eu chego em casa e naquele dia ocorre uma transformação estratosférica jamais vista. Eu fico quieta. E aquela pessoa do meu conflito acha algo muito esquisito. Como a samaritana achou com Jesus? Hoje não está tendo briga? Como assim que não está tendo briga? Porque briga é ruim, mas é bom. Porque a gente, num conflito, no bate-boca, a nossa intenção é que o outro melhore. Sim, mas também que a minha opinião prevaleça.
que a gente nunca bate boca com o outro para dizer que o outro está certo. Ele não precisa bater boca. Ou a gente nunca bate boca para dizer assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou sentar, vou ficar quieto e vou escutar as tuas colocações. Não tem briga se a gente faz isso. A briga está no fato de eu querer impor a minha opinião ou querer que o meu olhar é que prevaleça aquelas situações. E é isso que Jesus traz. Que nós temos um templo que caminha conosco desde que nós somos criados e para a eternidade. E que esse templo, na maioria das vezes, nós estamos com as portas dele fechadas. E que essa capacidade de nos entregarmos a Deus, nos entregarmos à espiritualidade, nós conosco mesmos, é fundamental. Porque essa passagem, ela trata de capacidade de transformação para resolução de conflitos. Se a gente pudesse fazer um resumão dela, basicamente é isso. E as propostas que ele traz dentro dessa passagem são ferramentas para se trabalhar nesse sentido. Então, que reflexões que ele traz? Ele traz a capacidade de exercitar o respeito ao próximo, a capacidade de exercitar a tolerância, a capacidade de perceber que nós só podemos ter juízo de um único comportamento nesse mundo, o nosso. Porque nós não temos capacidade moral de julgar ninguém. Porque se nós estamos julgando uma falha de alguém, nós jamais podemos esquecer que nós estamos ainda cheios de fragilidade. Então, cego não guia cego. Que nós temos um juiz e que vive dentro de nós e que se chama consciência. Mas a minha consciência, então ela só tem competência para avaliar as minhas atitudes. A do outro cabe a ele. Mas ele não julga. Ele não julga, sai fazendo besteira. A responsabilidade vai de mão dada. Então, essa capacidade de desenvolver nessa passagem nos trazendo Jesus, esse olhar de que nós criamos subterfúgios para uma vida que é só fora. Adorar é fora, transformar é fora, julgar é para fora, quando na realidade, quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós, ele está dizendo que o reino de Deus nós vamos encontrar à medida que, enquanto espíritos imortais, vamos fazendo o nosso processo de transformação íntimo. E isso exige trabalho muito. Uma vida dá? Não. Mas então posso deixar para a próxima? Pior, efeito cumulativo. Quanto antes começar, melhor. Mas que tudo, a solução dos meus problemas, está tudo aqui dentro. Está tudo, não aqui dentro, mas para dentro. E que quando eu quero resolver os meus problemas mexendo no exterior, eu só vou fazer reforma de superfície. Uma pinturinha, trocar um prego, mas na fundação desta casa eu não vou estar mexendo. Porque a fundação dessa casa precisa que eu esvazie para depois preencher, precisa que eu tenha ajuda, precisa que eu faça um movimento de mexida naquelas coisas que eu quero guardar, precisa que eu mexa em algumas feridas que doem, precisa que
no mexer dessas feridas, às vezes eu não consigo mexer sozinha. Às vezes eu preciso de ajuda para me dizer por onde que eu começo. Para me ajudar a aguentar a dor de mexer aquela ferida. Mas para mexer na fundação, é assim. Por isso que quando nós encarnamos, e aqui nós estamos no dia de hoje, não tenho a menor sombra de dúvida. Eu não sei como é que foi o dia de vocês, vocês não sabem como é que foi o meu dia, mas de uma coisa ninguém pode ter dúvida. É o melhor dia de todas as nossas existências até agora. Porque hoje, alguma coisa que tenha que ser feita, eu consigo fazer. Amanhã não chegou ainda, eu não tenho como resolver. O que passou está passado, eu não tenho que fazer. Então, cada dia que nós vivemos é a grande oportunidade que nós temos de, no esforço, no trabalho, na dedicação, construir o reino de Deus dentro de nós. Porque cada dia quando nós acordamos, é uma trajetória enorme de oportunidades até que o dia se encerre. E no decorrer da minha caminhada durante aquele dia, eu posso evitar encrencas, eu posso evitar brigas, eu posso conquistar pessoas, eu posso estabelecer novas amizades, eu posso escutar e falar de coisas positivas para ir construindo o meu dia melhor. E aí, dentro desse contexto, a gente já partindo para o final, Jesus fala a respeito da fidelidade a Deus. A gente às vezes vê placa de caminhão assim, Deus é fiel. É óbvio que Deus é fiel. Quem precisa ser fiel a Deus somos nós. A placa do caminhão deveria ser uma pergunta. Somos fiéis a Deus? Não, Deus é fiel. Deveria ser ao contrário. E aí, Humberto de Campos finaliza esse capítulo trabalhando uma coisa muito interessante. Ele coloca assim: a fidelidade a Deus é vivenciada pelo nosso esforço em trabalhar a nossa transformação íntima no contexto em que estamos inseridos. O que quer dizer isso, Ivana? É lá em casa mesmo? Lá em casa mesmo. É com esse companheira que eu tenho? Dentro do que for possível conviver? É. Mas tu tem certeza que esse filho era para vir aqui? Será que eu não nasci na casa do vizinho? A casa do vizinho me parece um ambiente adequado que eu quero para nascer, mas eu nasci aqui. Exatamente. Ainda bem que tem um vizinho para te olhar e dizer, poxa, quero melhorar e chegar a um ponto como ele está, quem sabe um dia. Quem sabe o vizinho está ali justamente para te estimular isso. Então ele vai e coloca isso. E diz mais, seja qual for esse contexto, que nos fará desenvolver a nossa consciência no bem proceder. E o que é a água da vida? A água da vida que Jesus trouxe não só para a samaritana, como para todos nós, são seus ensinos. Tudo aquilo que ele trouxe. Ele não trouxe palavras. Sabe quem é o Evangelho? Não é a Bíblia. O Evangelho é Jesus. Porque ele falava do que ele fazia. Ele contava do que ele era. Isso é o Evangelho. Isso é a Boa Nova. E ele era a Boa Nova. Porque ele era a representação na prática dos ensinos que ele nos passava, às vezes quando ele falava, mas na imensa maioria das vezes quando ele fazia. E é nesse processo que nós vamos fazendo o nosso, de educação íntima, de transformação, de não desistir, de não desanimar, de não fugir da vida. Aquele minuto daqui a pouco pode ser um minuto que vai fazer a virada para encontrar os caminhos que vão trabalhando, solucionando, amenizando as nossas dificuldades. Quando a gente tiver um momento de desespero muito grande, mas muito grande, lembra sempre da água da vida. Lembra de quem veio trazer a água da vida. Porque é Ele que nos segura nos momentos de maior dor e dificuldade.
E para a gente que está aqui encarnado não desanimar, ele bota a gente ao nosso entorno. Vai à procura. Procura uma mão que está estendida para ti. Procura alguém. Procura um amparo. Mas lembremos, porque eu não falo isso para vocês, eu falo isso para mim. Lembremos que o tempo que nós procuramos está dentro. Sempre está dentro. E para finalizar de maneira mais light essa nossa reflexão, pequeníssima, volto a dizer, vão ao encontro de João no capítulo 4, versículo de 5 a 42, nas palestras que falam a esse respeito, que são bem longas. Mas para finalizar, vamos finalizar mais sereno, mais lightzinho. Então a gente vai pegar a letra de uma música que eu acho maravilhosa. É uma canção do Gilberto Gil, que se chama Se Eu Quiser Falar com Deus. Nas estrofes iniciais ela diz assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Eu tenho que apagar a luz. Eu tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Por quê? Porque eu tenho que esvaziar para preencher. Pensemos nisso. Uma boa noite a todos, um excelente final de semana. Que Jesus nos dê forças e olhemos ao nosso entorno. O que não nos falta é a luz. Podem ter certeza. Os que a gente vê, os que a gente não vê, mas pode sentir. Mas nunca estamos sozinhos. Lembremos disso. Um beijo no coração de todos. Boa noite. Quer continuar mais um pouquinho? Mais um pouquinho só? Bom, você vai casar, Copeiro? Ai, obrigada. E também eu fiquei lembrando quando tu falou que Jesus foi o maior quebrador de paradigmas que já existiu. Eu fiquei pensando que ele não teve nem religião. Não teve. Ele não era cristão, ele era Cristo. Exatamente. E daí eu fiquei pensando assim, ali está comigo. A gente está em 2023 e a gente tem inúmeros paradigmas dentro de nós. E a gente vê o tempo todo na sociedade imensos paradigmas. E esses paradigmas, muitas das vezes, vêm de pai para filho, de geração para geração. E aí eu fico perguntando, quando eu vou quebrar os meus? Quando a gente vai começar a quebrá-los? Para que a gente possa, em quebrá-los, como fez Jesus, não precisar mais de um santo de barro para conversar com Deus. Não precisar mais de uma estátua, de uma foto, de um quadro, para saber que a gente pode simplesmente fechar os olhos e sentir a presença de Deus em nós. Que é o que vai fazer toda a diferença e que é o que vai nos preencher de dentro para fora. Sabe? E isso é um dos pontos assim, que eu mais me toquei na fala da Silvana. Nessas quebras de paradigmas que muitas das vezes nos colocam cabresto e que a gente coloca e vê um no outro, e no outro, e no outro, e esquece de tirar o nosso cabresto e olhar para dentro de nós. E nessa quebra, sim, começarmos a tirar as algemas, as correntes que a gente arrasta, porque a gente arrasta a corrente de sofrimentos que muitas das vezes são devidos a tudo isso, a essas quebras que precisam ser feitas em nós.
Então, nesse momento, nos resta agradecer, para não nos alongarmos, a oportunidade de estar aqui hoje, recebendo esse pão espiritual, que nos enche a alma, que nos lembra acima de tudo, de coisas que já sabemos.